Esse é o quadro Vem Comigo, em que eu e você vamos fazer juntas uma arte no Illustrator e aplicar algumas das ferramentas do software. Então vem comigo, não se esquece de se inscrever no canal e já deixar seu like. Esse é um quadro novo aqui no canal em que a gente vai fazer uma arte juntas. A ideia de hoje é fazer um post para o Instagram, mas nos outros vídeos eu tenho a pretensão de fazer outros tipos de artes também. Então, se você já quiser deixar sua sugestão do tipo de arte que você quer fazer, já deixa nos comentários. Talvez você ouça alguns ruídos, porque eu ainda não tô com um microfone super bom, e o filho da minha vizinha tá um pouco exaltado. Mas vamos lá. Para começar, a gente já tá com um modelo que eu ensinei vocês a fazerem. E aí eu vou editar algumas coisas nele. Eu vou clicar aqui na aba de pranchetas e selecionar essas duas opções, mostrar marca no centro e mostrar cruzamentos extra finos. E aí o que vai acontecer? Vão aparecer essas marcas aqui. Se você não tiver com essa janela aberta, você pode selecionar ela aqui. Que nessa aba da janela você consegue deixar ativada qual que você quer que fique aparecendo. E aqui na janela também, na verdade em exibir, você pode selecionar a régua. Então, mostrar réguas, aí as réguas vão aparecer aqui, e aí você pode arrastar guias para cá. Mas, na verdade, a gente vai criar primeiro uma camada nova, que vai ser a camada que a gente vai chamar de guias. Que vai ser nessa camada que a gente vai colocar as guias que vão nos ajudar. Então, eu vou puxar uma guia para o meio e uma guia na vertical e na horizontal. E aí a gente vai bloquear essa guia. E aí a gente vai criar uma outra camada que vai ser o fundo. E aí nessa camada a gente vai fazer o fundo do nosso post. Eu já deixei algumas cores selecionadas aqui para simular uma paleta qualquer que você pode editar de acordo com a sua identidade visual. Então, eu vou colocar o fundo nesse laranja. Eu estou usando a lupa para selecionar a cor. E aí a gente vai bloquear essa camada, para que quando a gente for mexer na camada, ela não fique deslizando, a arte, o retângulo não fique deslizando de uma parte para outra. E aí o que a gente vai fazer agora, novamente, agora a gente vai na camada comum, que é da arte mesmo, a gente pode até nomear arte. E a gente vai criar um retângulo. Criar um retângulo qualquer. E a gente vai editar as cores que a gente quer. Então, no preenchimento, tem como você escolher a cor que você quer. No preenchimento eu vou deixar o branco. E ele já tá com um preto no contorno. E dá para aumentar o contorno aqui, em propriedades, tamanho do traçado. Eu vou deixar no 2. E aí, o que dá para fazer também é, quando você seleciona esse retângulo, vão aparecer essas bolinhas aqui, nos cantos. Essas bolinhas é para que você faça o chanfrado dele. Então, você vai, se você puxar ela ou elas, você consegue fazer esse tipo de edição. Então, a gente vai puxar um pouquinho, dá para você fazer só de um lado também, né? E aí você vai usar a ferramenta seleção direta, em que você vai selecionar só um ponto, tá vendo? Mas nesse caso a gente vai usar a seleção normal, em que a gente vai mexer em todos os pontos. E deixar centralizado aqui. Aí agora a gente vai fazer novamente isso, dá até pra gente copiar esse
retângulo. E aí o que eu fiz? Eu selecionei e cliquei na tecla Alt e arrastei. Aí já faz uma cópia. E editar para ficar um chanfrado parecido aqui novamente. E vamos fazer um pouquinho menor, na verdade. E a gente coloca aqui. E aí dá pra gente mudar essa cor. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou selecionar essas 3 cores da paleta. E aí eu vou aqui em amostras. Novo grupo de cores. Aí eu vou colocar aqui paleta. É assim que você vai salvar a sua paleta na amostra de cores do seu documento. E aí ela vai aparecer aqui já. E aí quando você for editar esse retângulo, você vai clicar no preenchimento e aí você substitui pela cor que você quer. Então a gente já tem 2 caixinhas. Agora a gente vai inserir os textos. Não, na verdade, vamos fazer outra parte ainda, vamos continuar nos retângulos. A gente clica, seleciona o retângulo, tecla Alt novamente para copiar, e aí a gente diminui esse retângulo. E vamos substituir novamente esse branco pela cor que a gente quer no interior. Na moral, você ainda não deixou seu like? Ah, para, né? Então, com esses 2 retângulos, a gente vai criar um texto. E já tá até aqui na fonte que eu quero utilizar, que é a fonte aclônica, mas se você quiser selecionar outras, é só você clicar aqui e procurar a fonte da sua preferência. Eu vou manter essa, que é a fonte que eu já queria, e vou escrever o título. Ideias para. Na verdade, vamos colocar aqui, dá pra gente centralizar esse texto com a ajuda da nossa guia que a gente criou. E vamos copiar essa caixinha de texto para cá. E aí, vamos colocar posts no Instagram. E aí vamos copiar aqui pro ladinho, porque aí se você quiser a caixa de texto, ela tá pronta, tá aberta, mas aqui a gente vai criar contornos. A gente vai criar contornos porque, a gente vai poder editar, redimensionar isso. Então a gente pode clicar 2 vezes, que só essa caixa vai estar selecionada. E a gente seleciona as palavras de cima e redimensiona para ficar no mesmo tamanho da palavra de baixo, só para ficar alinhado. Fica mais bonito assim. Ideias para posts no Instagram. E aí a gente vai fazer um outro texto com as ideias. Só que aqui eu escolhi uma outra fonte, que é a Carlito. E o preenchimento vai ser em branco, para dar contraste com esse verde. E aí eu coloquei, já tinha escrito, né? Conte sua trajetória. E aí a gente já coloca aqui. Já deixa aqui certinho em cima, conte sua trajetória. E aí o que a gente vai fazer é selecionar, agrupar, clicar Alt, selecionar esse grupo e arrastar pra gente colocar isso do outro lado. E aí a gente centraliza com a ajuda do teclado, né, selecionando os 2.
E aí agora a gente vai copiar essas duas caixas, esses dois grupos, e levar lá para baixo. E aí agora a gente já tem as 4 dicas que eu tinha formulado e a gente vai ligar essas caixinhas. Então eu vou criar uma linha com a ferramenta caneta. Você utiliza o atalho P para você fazer a caneta, que é o atalho do termo em inglês, né, que é pen. E aí agora a gente quer em preto. Então a gente coloca em preto e coloca a dimensão. Eu coloquei em 2 pontos a espessura, e aí você pode copiar essa espessura para cá. E dá para você fazer isso daqui também. Eu vou colocar as caixas um pouquinho para baixo para elas ficarem mais distantes. Dá para você clicar nessa ferramenta, que é ferramenta curvatura, clicar no meio e fazer a curva. Aqui tá com preenchimento, a gente tira o preenchimento. E aí aqui também. Não tá totalmente encaixado, né? Então eu encaixo certinho na arte. E aí a gente vai selecionar essas duas curvaturas, Alt para copiar, botão direito, transformar, refletir na vertical e OK. E aí a gente coloca do outro lado. E aí o nosso post está pronto. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais dicas como essas.